Boa noite, professora Célia. Conforme solicitado, estou enviando o vídeo do meu seminário, da disciplina que teve como ênfase cerâmicas avançadas para a eletrônica e recuperação de energia. Tá? Eu estou em Palmas e peço desculpa caso não fique bom, porque é a primeira vez que eu faço um trabalho dessa maneira. Vou aperfeiçoar utilizando essa técnica no meu trabalho que eu tenho aqui no Tocantins como professor. Agradeço pela oportunidade. Então, o tema do meu seminário é ferro elétrico fotovoltaico, aplicação e propriedades. As aulas foram ministradas pelo professor Dr. Antônio, e coordenadas pela professora doutora Célia Monfatti. Quem vai apresentar é o doutorando Fernando Antônio da Silva Fernandes, orientado pelo professor Carlos Pérez Bergman. Então, um breve sumário, onde nós vamos tratar a introdução, breve histórico do material, conversão de energia solar em energia elétrica, sistemas fotovoltaicos, painel solar, principais tipos de células fotovoltaicas, custo dos sistemas fotovoltaicos e referência de bibliografia. Então, nós iniciamos com um breve histórico. Então, diariamente, nós somos bombardeados por uma imensidão de raios solares. Então, cabe à humanidade procurar mecanismos para utilizar. Então, os raios solares, além de trazerem a luz e o calor, essencial para a vida da Terra, podem ser aproveitados para a geração de eletricidade. Tá? Como isso é possível? Graças à tecnologia chamada de fotovoltaica, ou seja, transformação de energia de luz em eletricidade para utilização em para aplicação em diversos setores. Então, o termo fotovoltaico é o casamento de duas palavras. Foto tem uma raiz na língua grega que significa luz, e voltaico, que vem do volt, que é a unidade para medir potência elétrica. Então, uma das principais questões referentes à energia solar é como comparar a técnica e economicamente com a energia fornecida pelas concessionárias. Esse é o grande problema. Essa é a grande dúvida que o trabalho nos mostrou e nós vamos apresentar aqui. Então, nós temos a conversão da energia solar e energia elétrica. A conversão direta da energia solar em elétrica é realizada por módulos fotovoltaicos. O grande problema disso é o custo dos equipamentos, que é o fator que define a opção por outras fontes. Então, esse custo elevado, devido à tecnologia para a produção dos equipamentos, ainda é o grande problema hoje para que ele seja massificado a sua utilização. O sistema fotovoltaico não produz lixo tóxico. Então, uma das grandes vantagens no mundo que se fala muito em reaproveitamento, em ambientalmente correto, em reutilização, em energia limpa. Então, não possui... É um sistema fotovoltaico que não produz lixo tóxico, como as usinas nucleares. Não polui o meio ambiente, como as termoelétricas, e não cria problemas ambientais e sociais, como as hidrelétricas. Então, é uma energia que pode ser utilizada sem muita agressão de vários setores. A grande expectativa para a redução do custo de fabricação das células solares, projetado para algo abaixo de 40 centavos de dólares por watt, contra o que é hoje, que é 4 dólares por watt. Então, o grande objetivo é baixar esse custo. Na hora que nós conseguirmos baixar esse custo com a tecnologia, teremos uma massificação. Então, o custo médio para a geração de hidroeletricidade é de R$1 por watt, a mesma relação de investimento. Só que dentro disso, nós temos um problema grande de um inversor, que é um dos equipamentos mais caros. Por quê? A energia fotovoltaica ela é gerada num tipo de corrente e ela precisa ser transformada. Então, aqui nós temos um gráfico que nos mostra o valor em dólar desse inversor e dessas potências. Então, que nos mostra um custo muito elevado. Então, nós temos o gráfico na figura, onde é o preço médio anunciado de inversores, conectados à rede elétrica com potência de até 40 kW.
Então, sistemas fotovoltaicos. O dispositivo conversor de energia solar em eletricidade é a chamada célula fotovoltaica e a associação dessas células com o pré-chamado painel voltaico. Então, a maior ou menor capacidade de geração de energia utilizando esse painel fotovoltaico depende do arranjo. Então, nós podemos colocar esses painéis em série paralelos e da radiação solar, a qual tem influência direta na corrente elétrica. Então, dependendo do posicionamento desses meus painéis, eu tenho uma maior ou menor capacidade de produzir energia solar. Sistemas fotovoltaicos usam inversores de tensão chaveadas para o condicionamento e sincronismo da saída de arranjo fotovoltaico com a rede de energia elétrica. Nada mais é que a transformação de corrente contínua para corrente alternada. Então, o controle exerce suas funções principais: rastrear o ponto de operação, máxima, potencial, MPPT, do arranjo fotovoltaico. Então, ele faz uma transformação, gera uma corrente senoidal e aplica na rede. Então, são três as topologias de inversores conectados à rede elétrica. Então, nós temos inversores de um estágio, aonde nós temos o arranjo fotovoltaico simples, é um único estágio de processamento. Então, nós temos a célula fotovoltaica gerando energia e jogando para o conversor. Esse é o processo mais fácil de se fazer e gera a corrente alternada. O inversor de dois estágios, um conversor de corrente contínua, que realiza a transformação também, no mesmo processo. A energia vem, passa dentro dos conversores e é transformada em corrente elétrica. E o inversor de múltiplo estágio, são vários conversores, e responde pela maior quantidade de transformação de corrente contínua em corrente elétrica. Então, nós temos fileiras, módulos em séries, e os mistos dando a condição de transformação. O painel solar. A composição de um painel solar consiste em células fotovoltaicas com propriedade de ter sensibilidade. Elas precisam ter uma sensibilidade de absorver a energia solar. Para produzir esse equipamento, as células solares são compostas por silício cristalino e arsênio de galho. Apesar do arsênio ter sido a substância mais utilizada, o silício cristalino começa a ser bastante utilizado devido à sua abundância. Então, no entanto, o silício cristalino não possui as mesmas propriedades que o galho. O arsênio de galho é mais eficiente no processo de geração. Então, em 6 centímetros de diâmetro, chega a produzir uma média de 0,25 watts de energia. Principais tipos de células fotovoltaicas constituintes do painel. As células fotovoltaicas constituintes de um painel solar são fabricadas na sua grande maioria usando o silício e podendo ser constituídas de cristais monocristalinos, policristalinos e silícios amorfos. Tipo de células fotovoltaicas existentes. Então, são 3. Então, voltando. Painel solar composto por células monocristalinas, painel solar composto por células policristalinas e painel solar composto por células de silícios amorfos. Então, os principais tipos de células fotovoltaicas do painel solar composto por células monocristalinas tem algumas características muito interessantes. Esse tipo de célula fotovoltaica representa a primeira geração. Então, os primeiros inventos da utilização da energia solar foi através desses painéis. Tem rendimento elétrico relativamente elevado, aproximadamente 16%, podendo subir até 23% em laboratório. Sua técnica de produção é complexa e cara, uma das grandes desvantagens. Usa grande quantidade de energia na sua fabricação, devido à necessidade de os materiais terem um grande grau de pureza, com uma estrutura de cristal perfeita. Então, a sua estrutura cristalina tem que ser muito perfeita e as impurezas têm que ser muito bem controladas. Isso faz com que eles sejam mais caros. As células de silício monocristalino são historicamente as mais usadas e comercializadas como conversor direto de energia solar em eletricidade. A fabricação da célula de silício começa com a extração do cristal de dióxido de silício. Este material é desoxidado em grandes formas, purificado. Então, é um processo que atinge um grau de pureza de 90
98% até 99%, que é razoavelmente eficiente sob o ponto de vista energético. Tá? Isso é muito importante. Esse silício, para funcionar como célula fotovoltaica, necessita de outros dispositivos semicondutores e de um grau de pureza maior, devendo chegar na faixa de 99,99. Painel solar composto por células monocristalinas de continuação. Para se utilizar o silício na indústria eletrônica, além do alto grau de pureza, o material deve ser estruturado monocristalino e baixa densidade de defeitos na rede. Então, precisam ser bastante controlados. Tá? Então, o processo mais utilizado para se chegar às qualificações desejadas é chamado processo de Kirchhoff. O silício é fundido juntamente com uma pequena quantidade de dopante, né? Dopante, muitas vezes o professor Antônio, eu o chamava de impureza, mas ele chamava de dopante. Normalmente o boro ocupa essa condição, que é a condição de prótons, com um fragmento do cristal devidamente orientado sob o rígido controle de temperatura, que vai influenciar muito. Então a temperatura que vai influenciar, que esse material vai trabalhar, é na faixa de 800 a 1000 graus Celsius. Esse é o grande problema para esse custo elevado. Painel composto por células policristalinas. As células policristalinas têm um custo de produção inferior, por necessitar de menos energia na sua fabricação, mas apresentam um rendimento elétrico inferior. Então esse é o grande problema da policristalina. Seu rendimento é muito ruim. As células de silício policristalinas são mais baratas, né, que as de silício, mas em compensação são menos eficientes. Então o processo de pureza do silício não precisa ser tão rigoroso, né, e pode ser ter seu custo reduzido. Painel solar composto por células de silício amorfo. São as mais baratas, mas em compensação são as menos eficientes, né? Seu rendimento elétrico também é muito reduzido, então na faixa de 8 a 10%, se compararmos com as outras duas, né? Mas a utilização do silício amorfo para o uso de fotocélulas tem mostrado grandes vantagens, tanto nas propriedades elétricas quanto no processo de fabricação, para apresentar uma absorção de radiação solar na faixa do visível. Então essa é uma tendência para o futuro, para se buscar uma redução de custo. Primeiros tipos de células fotovoltaicas. Então, principais tipos de células fotovoltaicas. Painel solar composto por células de silícios amorfos. Então, primeira, a baixa eficiência da conversão comparada às células monopolicristalinas. Segundo, as células são afetadas por processos de degradação logo nos primeiros meses de operação. Custo do sistema fotovoltaico. Painel solar composto por células de silício amorfo, né? Então, o custo de um sistema de energia solar fotovoltaica depende principalmente do tamanho e da complexidade da instalação. A grande variação de preço entre fornecedores é relacionada a isso, né? Então, em março de 2015, devido à alta do dólar, foi executada uma avaliação. Então, nós temos aqui o preço da energia solar fotovoltaica residencial. Né? Uma casa pequena de 2 pessoas, a implantação ficaria na faixa de 12 a 18 mil reais. Preço da energia solar fotovoltaica para comerciais industriais, entre 100 kW na faixa de 650 a 900. Né? Preço das usinas, em usinas de energia solar fotovoltaica, 5 mil megawatts na faixa de 20 milhões. Então, o interessante nesse trabalho foi que eu pude avaliar o que foi realizado em Palmas, uma empresa que produz blocos de concreto. Ela implantou o sistema de célula fotovoltaica e foi discutido muito a questão de custo, né? E hoje eu consigo ver qual foi o que elevou esse custo, justamente a tecnologia, né, do material. E na época que eu conversei com a pessoa sobre isso, ele comentou muito a questão da qualidade desse material, que foi apresentado pelo professor, né, quando nós vimos os outros materiais da cerâmica avançada. Hoje eu consigo compreender isso, né? A literatura, ela avança, né, nesses conceitos, mas a prática nos mostra, até mesmo aqui em Palmas eu consegui ver, que o investimento feito nessa empresa, ele custou na faixa de 250 mil reais, né? Que é para ser pago em 10 anos.
Só que hoje, com a atual situação hídrica do Brasil, esse custo será reduzido e será pago em 7 anos. Hoje, a empresa, graças à posição geográfica do Tocantins, ela gera uma quantidade muito grande de energia, né? Mas quando tem momentos que não tem essa geração, essa energia